Você que está aqui, está aí, glória a Deus por mais uma quinta-feira na presença do nosso Pai. Meu Deus, início da campanha do jejum de Daniel. Glória a Deus. Você que está conosco nessa live, hoje você vai ser tremendamente abençoado pela palavra que o apóstolo Douglas vai ministrar nesta noite. Glória a Deus, né? E eu quero aproveitar e dar aqui alguns avisos. Olha, amados, domingo tem culto de ceia. Esteja conosco. Amém? Venham estar conosco no culto de ceia no domingo. Eu ia fazer uma live amanhã, mas eu não vou fazer, porque eu fiz hoje, mas amanhã não vou fazer a live, tá bom? Eu estou fazendo live de quarta e sexta, mas essa semana foi atípica, então não farei. Segunda-feira nós teremos aqui o nosso culto de mulheres guerreiras. Venha estar conosco às 19 horas. Nós iniciamos pontualmente às 19 horas. Iniciamos o louvor, iniciamos as orações. Venha estar conosco em nome de Jesus Cristo. Na terça-feira, você que é da Zona Leste, acompanhe meu banner aí que eu estarei na Zona Leste ministrando a palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, porque o Senhor tem nos chamado para fazer a obra. Glória a Deus. E eu quero já passar para o apóstolo Douglas. Esteja conosco, seja participante desta obra, seja colaborador, sempre entregue as suas ofertas. A nossa chave Pix fica aí na descrição do vídeo. Entregue a sua oferta voluntária para abençoar esta obra para missãoapchurch@gmail.com. Não fique de fora, não deixe de abençoar, tá bom? Esteja aí conosco, encomende aí os meus olhos, né? Aqui, ó, meus olhinhos da unção, R$20 cada um. Entregue em todos os lugares, CSDEX, tá bom? É só você pagar a taxa de entrega e tá tudo certo. Né, apóstolo? Glória a Deus, abençoe. Excelente culto para você que está aqui. E você que deseja entregar sua oferta, no final do culto, pega o envelope conosco e entrega a sua oferta também, tá bom? Glória a Deus, amém? Deus abençoe a todos aqui presentes, os que estão aí nos assistindo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Em nome de Jesus, Deus abençoe você poderosamente. Em nome de Jesus, você que está aí em todos os lugares do Brasil, o pessoal da Suécia, seu Ébio, Nívia, o pessoal da Suécia, o pessoal de Portugal, Estados Unidos, Tawane, né? O pessoal aí do Japão, o pessoal aí da Turquia que nos assiste. Alexia lá no Japão, em Portugal. Alexia que está em Portugal, né? Que em breve estaremos aí com a Missão Apostólica Church de Portugal aí. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar aí abençoando os povos da Europa. Em nome de Jesus Cristo. Glória. Vai ser uma grande bênção poderosa. E hoje, como nós anunciamos, hoje é culto, né, de campanha de jejum. A gente sabe que a maioria das pessoas não jejuam, né? Então vamos jejuar, vamos nos consagrar, vamos estar na presença do Senhor nos consagrando, amém? Glória o nosso a Deus. jejum é o jejum de Daniel, o de 10 dias, não é o de 21, é o de 10, né? É a preparação para o próximo jejum de 21 dias que vamos estar fazendo depois, posteriormente. Ô, glória! Amém? Porque nós estamos no mês de setembro. Aleluia! Né? Hoje feriado, 7 de setembro, né? É feriado da Independência. Proclamação, né? É isso? Não, Independência. Perdão, Independência. Até eu confundo às vezes, né? Então, 7 de setembro, feriado, muita gente passeando, glória a Deus. E hoje, né? Aliás, nós estamos no mês de setembro também, que é o mês do Yom Kippur. Né? O Yom Kippur vai ser dia 24 a 25. Vou estar na consagração, consagrando a minha vida, consagrando a tua vida. Então, você que deseja ter uma história mudada, né? Envie os teus pedidos de oração. Glória a Deus. Depois queimando no monte, né? Entregue os seus pedidos. Eu vou estar me consagrando, eu aposto, no jejum do Yom Kippur, em nome de Jesus, que é a data mais importante de
falando, aonde os portais estarão abertos. Então eu quero que você esteja se consagrando também. Separe aí um tempo de consagração ao Senhor, no nome de Jesus, né? Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes, lá no capítulo 13. Juízes 13, né? E quando o Senhor falou para mim fazer a campanha de jejum, Ele me deu logo em seguida essa palavra. Uma palavra para nortear a tua vida, uma palavra para abençoar a tua vida, o teu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, e a apóstola esqueceu de falar que ela está fazendo o curso de capelania. Ah, é? Você que deseja fazer curso de capelania, amém? Chame aí no privado, no WhatsApp, no Messenger, né? Converse com ela, ela vai estar te passando os valores, né? Vai estar te passando os São dias. 2 meses, é R$50 cada 2 mês. meses, R$50. Você vai ter carteirinha, certificado, né? Com comprovante, tudo certinho, como um capelão para você estar fazendo a obra de Deus, amém? Você está indo aí fazendo capelania hospitalar, militar, prisional, enfim. Você vai estar habilitado para estar fazendo todo tipo de capelania em nome E é de Jesus. online. E vai ser online, porque tem muita gente de fora. Você também que é de outro país, quer fazer também o curso de capelania? Né? Não dá. Não? A nossa carteirinha é reconhecida só em território nacional. Ah, tá. Então tá bom. Então, glória a Deus. Então você ouviu aí, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. Falei Juízes, né? Isso. Ok. Glória a Deus. Juízes, no capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, para variar, né? Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor a esta mulher e disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz a um filho. Então, a mulher de Manoá, ela era estéril, ela não podia dar filhos. Ela era uma mulher estéril, e muitas mulheres estéreis na Bíblia a gente vê aí os milagres que muitas mulheres não podiam ter filhos, e Deus abençoou poderosamente, abrindo o ventre das mulheres e trazendo e dando a condição de ser mãe. Atende lá, meu povo. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Aqui, ó. Chave aqui em cima, por favor. Em nome de Jesus Cristo, né? A outra chave. A outra chave. Glória a Deus. Aqui estão abrindo a porta aqui. Glória a Deus, amém? Voltando aqui, Juízes 13. Lá no versículo 2, como eu estava dizendo aqui, deixa eu tomar uma água. Glória a Deus, né? Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: Eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, não comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, na aparência era semelhante ao anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse de onde era, e não disse o seu nome. Porém, me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, pois não bebas bebida forte, nem bebas vinho, não comas comidas imundas, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia
até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo do Senhor veio outra vez a mulher, quando essa estava assentada no campo, porém não estava com ele o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu a noticiar o seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e guiou a sua mulher. Tendo chegado, o homem disse: és tu o que falaste com a minha mulher? Ele respondeu: sou eu. Então disse Manoá: quando se cumprir essas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disseste, de tudo quanto procede da videira. Não comerás nem vinho nem bebida forte beberá, nem ainda coisa alguma comerá, tudo quanto tenho lhe ordenado. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares um local e o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Aqui, no caso, o anjo do Senhor, com uma maiúsculo, é a teofania de Cristo, ao qual Cristo visitou Manoá e sua mulher. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando te cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor: por que me perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e ofereceu os manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e vendo Manoá a sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor, e disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a mulher disse: se o Senhor nos quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos holocaustos e ofertas de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, e nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher um filho, e ela o chamou Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manaedã, entre Zorá e Estaol. Então aqui nós vemos aqui uma visitação poderosa, a qual poucas pessoas na palavra tiveram uma visitação dessa com o anjo do Senhor. E aqui é uma alusão quando Maria ela foi visitada pelo anjo do Senhor, ao qual o anjo do Senhor foi lá e visitou Maria e disse que ela teria um ente santo no seu ventre, ao qual ela foi concebida pelo Espírito Santo. Não foi o caso aqui, né? Mas a referência, né, a situação, ela é bem semelhante. Esse anjo do Senhor era a própria teofania de Cristo, que aqui na minha Bíblia está o A maiúsculo, que representa a teofania. Quando Deus ele vem em forma corpórea, né, no formato de um homem de Deus, ao qual ele trouxe uma palavra, uma revelação para a esposa de Manoá. Por quê? Porque o povo de Deus, para variar, estava fazendo aquilo que não era certo perante o Senhor. Nós lemos aqui no primeiro capítulo que o povo de Deus estava em pecado diante do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, e o Senhor ia enviar um libertador que ia nascer, né, de uma mulher estéril, né? Por que Deus escolhe a mulher estéril? Porque os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. Então Deus ele escolhe o caminho dele para mostrar que é ele que faz a obra de Deus. Ele escolheu a esposa de Manoá justamente porque ela era estéril, que ela não podia ter filhos, né? Para mostrar que eu sou o Deus
que cura, liberta e transforma. E aí ele disse qual era a condição daquela criança, que seria nazireu, consagrado ao Senhor. Ele não passaria navalha no cabelo, ou seja, assim como Samuel também era nazireu, ele nunca cortou o cabelo, ele era cabeludo, né? Ele tinha um cabelo grande. Sansão também tinha um cabelo grande. Então o menino cresceu e o menino, né, se desenvolveu. E ele era orientado pelos pais, né? Agora, olha que privilégio que Sansão teve. Sansão ele nasceu de um casal estéril. Ele foi uma promessa de Deus. Ele foi uma pessoa ao qual o Senhor já tinha dado para ele uma incumbência. O Senhor já tinha dado para Sansão, sabe o quê? Uma tarefa. Ele não veio a este mundo simplesmente por vir, ou nasceu aleatoriamente por causa da relação do casal. Não. Ele tinha um propósito muito bem especificado aqui na palavra. Ele nasceu propositalmente para ser um libertador de Israel, para ser um dos juízes de Israel e para ser aquele que ia governar Israel por um determinado tempo. Só que aí que está, né? E como Sansão, o Espírito Santo atuou na vida dele de uma forma como nunca antes na vida dele e como nunca atuou em homem nenhum. Como Deus fez com Moisés, tal como Moisés viu Deus face a face, que usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, manifestar as pragas do Egito e assim por diante. Milagres ao qual eram exclusivos para aquele tempo e para aquele momento e para aquele propósito. Então Sansão ele tinha um propósito, né? E o que Sansão teria de fazer? Ele teria que se comportar de acordo com o propósito dele. Mas qual que foi a cabeça de Sansão? Sansão ele não se comportou de acordo com o propósito do Senhor. Lá no capítulo 14, Sansão ele foi para a cidade de Tina. E vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tina e das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus filhos, dos teus irmãos, entre todo o teu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse então Sansão a seu pai: toma-me esta, porque esta me agrada muito. Mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bradando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como se rasgasse um cabrito, sem nada ter nas mãos. Todavia, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu ele falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de uns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão que estivera morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo de mel nas mãos e foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes também do mel, e comeram, porém não lhes deu saber que o mel viera do corpo do leão que o tomara. Ou seja, o nazireu não podia tocar num cadáver. Era mais uma das regras do nazireado, né? Um consagrado nazireado não podia tocar num cadáver. E o que Sansão fez? Depois de ter matado o leão, ele voltou lá e aí formou um enxame de abelhas. E ele tomou o mel que estava no corpo do cadáver, ele tocou no cadáver, ele não podia tocar. E eles estão comendo, ou seja, ele literalmente ignorou as regras do nazireado. Ele chegou lá, o pai e a mãe também, que não sabiam, deu para eles comerem, ou seja, ele literalmente foi difundindo a sua irreverência, a sua rebeldia, né, perante as leis de Deus. Ele ignorava completamente o mandamento do Senhor. Ele não estava nem aí se ele era um homem consagrado a Deus ou não, porque ele vivia uma situação confortável. Deus me usa, Deus me dá poder, me dá força, então eu faço o que eu bem entendo, né? Então Sansão estava nessa situação. Eu faço o que eu bem entendo, eu não sou ungido de Deus, então eu faço o que eu quiser, né? Eu posso aprontar, eu posso fazer coisas ilícitas, né? Eu posso comer o que eu quiser, eu posso tocar em que eu quiser.
Então Sansão, na cabecinha dele, ele achava isso. E aí o que aconteceu? Aí depois ele tentou se casar com aquela moça, o qual não deu certo, né? Então o que houve? Ele propôs um enigma lá pro pessoal da festa. O pessoal da festa coagiu a futura esposa dele. Enfim, ela revelou o segredo, ao qual era o enigma que ele falou, que ele tinha pegado o mel do corpo do leão. Enfim, aí teve uma grande confusão lá. E aí Sansão ele ficou muito irado, né? Ele ficou muito irado com aquele pessoal ali. Aí o que aconteceu? E ele tinha prometido que ele ia dar 30 túnicas, 30 escolas sacerdotais, 30 túnicas, né? De quem revelasse o enigma. Então ele estava fazendo uma jogadinha com o pessoal lá. E aí quando o pessoal descobriu qual que era o enigma dele, por ter coagido a esposa dele, o que ele fez? Ele foi numa outra cidade e ele matou um monte de gente para ele poder roubar as túnicas e entregar para aqueles homens. Então, ou seja, Sansão ele começou a fazer coisas muito erradas, né? Aproveitando o dom de Deus na vida dele para fazer coisas erradas. Ele aproveitou o dom de Deus, que é a força que ele tinha, para ele fazer coisas a qual não era para ser feita, né? Ele começou a fazer esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? Sansão, aí ele ficou irado, ele foi para a cidade de Leí, lá no capítulo 15, e chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, por um espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que as tinham nos braços tornaram-se como fios de linho queimados, e as suas amarradas se desfizeram das suas mãos. Então Sansão ele despedaçou daquelas cordas, ele despedaçou e achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão tomou-a e feriu com ela 1000 homens, e disse, com uma queixada de jumento com um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou a sua mão à queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat Leí. Olha só o detalhe. Ali ele tinha encontrado um cadáver de um jumento. E essa queixada era o que? O maxilar do jumento. Então ele pegou aquele maxilar como se fosse um martelo, e ele esmagou, matou 1000 homens, né? Isso sem usar espada, sem usar nenhum tipo de arma. Mas ele usou, né, o que ia haver à mão. E essa foi a primeira vez que Sansão invocou o nome do Senhor. Olha só, aquele já era homem grande, homem formado. Olha só, tendo acabado de falar, lançou a sua mão da queixada. Chamou-se aquele lugar, Ramat Leí. Sentindo ele grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede? Cairei nas mãos desses incircuncisos? Então, olha só, ele cobrando ao Senhor. Deus, eu dei um maior livramento aqui, agora eu vou morrer de sede? Você vai deixar eu morrer de sede, Deus? Ele cobrando ao Senhor, né? E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente faz isso, a gente quer cobrar Deus, achando que Deus é o nosso mordomo, achando que Deus, né, é o nosso empregado. Aí Deus, eu fiz um monte de coisa, agora eu vou morrer de sede agora? É assim agora, né? Você me encheu de poder, me encheu de força, matei 1000 homens, agora eu estou aqui desfalecendo de sede. Você vai deixar eu morrer de sede, Deus? Deus, pelo amor de Deus, né? E aí sabe o que o Senhor fez? Lá no versículo 19 de Juízes 15, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu, porque ele estava à beira da morte. Daí chamar-se aquele lugar em Aracoré, até o dia de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Aí eu te falo para você, Sansão aqui ele clamou ao Senhor, sabe que situação? Ele estava à beira da morte. Sansão, ele só lembrou de Deus quando ele estava para morrer. É o caso de muito crente que me assiste aqui, né? Tem muita gente que é assim, quer que Deus resolva seus problemas.
Ah, Deus, eu estou te servindo, mas você é obrigado a resolver o meu problema. Eu estou te servindo, eu fiz tanta coisa na tua obra, agora você vai deixar eu viver nessa situação? Vai deixar eu estar na dívida? Vai deixar eu estar no desemprego? Vai deixar eu passando fome? Oh Deus, que Deus quer você? O próprio Sansão cobrando Deus. Só que olha só, esse aqui é um dos poucos casos em que Deus atendeu a voz de um homem. Só que aquele homem tinha um propósito, ele tinha uma consagração. Sabe o que o Senhor fez? Deus, ele rompeu a rocha e fez a água nascer da nascente. Sabe, quantas vezes na palavra Deus fez isso com Moisés? Quando Moisés estava lá, o povo estava lá gritando lá, esse povo rebelde, e não sei o que, o povo gritando lá, ei Moisés, nós vamos morrer aqui de sede, você nos trouxe nos desertos, para quê? Para nós morrer de sede? Moisés, e agora? Aí Moisés chegou para Deus, aí Deus, aí ó, povo rebelde aí ó, tá me enchendo a paciência esse povo rebelde que você me deu. E aí o Senhor falou, Moisés, vai lá e fala com a rocha, que a rocha vai te dar água. E aí o que aconteceu? Moisés chegou para a rocha e falou, rocha, dê água, libera água. A rocha se fendeu e nasceram águas, e o povo descedentou, e o povo ali matou a sua sede, né? E o Senhor não levou em conta a rebeldia do povo naquele momento. O mesmo caso aqui de Sansão. A primeira vez Sansão se voltou para o Senhor e invocou o nome dele, foi para, sabe fazer o quê? Cobrar o Senhor. Ele não foi adorar o Senhor, ele não fez Sansão nunca levantou um altar a Deus. Sansão nunca entregou um holocausto ao Senhor. Olha o contrário dos pais dele. Os pais dele, quando viram o anjo do Senhor, entregaram um holocausto ao Senhor. Sansão nunca sequer na vida dele entregou um holocausto que seja. Ele nunca levantou uma voz de agradecimento ao Senhor. Muito pelo contrário. Aqui ele cobrou o Senhor, ele veio cobrar Deus. E aí Deus, e agora? Eu vou morrer? Vai deixar eu morrendo agora, Deus? E o Senhor, com certeza, devia ter ficado ali, ó, irado com ele, né? E aí, passou-se um tempo, e aí Sansão volta para Gaza, né? Volta para a cidade de Gaza. E aí, o que ele faz? Olha o que Sansão faz, um homem nazireu, consagrado. Sabe o que Sansão fez na cidade de Gaza? Ele simplesmente chegou em Gaza, lá no capítulo 16, Sansão foi para Gaza e viu ali uma prostituta, coabitou com ela. Foi dito aos gazitas, Sansão chegou aqui, cerquemo-nos, pois, e toda a noite o esperavam às escondidas na porta da cidade. Sabe o que Sansão fez? Ele foi para Gaza, ele foi procurar uma prostituta. Ele foi lá e se deitou com uma prostituta, um homem nazireu, um homem consagrado, um homem que foi lá cobrar a Deus, foi se deitar com uma prostituta, né? Olha só, que gratidão que Sansão tinha. Deus o descedentou, o Senhor abriu a água da rocha, fez um tremendo milagre, e o que ele faz? Ele vira as costas, vai para uma cidade, a cidade vizinha, e vai arrumar uma prostituta para se deitar. Olha só o que Sansão fez, né? E aí depois disso, mais para frente, ele foi lá e ele encontrou Dalila, né? Uma das mulheres filisteias. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, no qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o em que consiste sua grande força, e com que poderemos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos a cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, de que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para que te pudesse subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como outro homem qualquer. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Olha só, ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhes disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa.
chamuscada. Assim não se soube em que consistia a sua grande força. E nisso daí, Dalila, por 3 a 4 vezes, ela ficou falando: e aí, Sansão, como é que faz para te derrotar? Meu, olha que raciocínio, né? Para e pensa. O cara está namorando uma mulher, e a mulher fica perguntando: como é que eu faço para derrubar você? Como é que eu faço para acabar com a tua vida? É isso que eu estava fazendo. Como é que eu faço para destruir a tua vida, Sansão? É o que ela estava fazendo. E o bestão do Sansão, começou a brincar, né? Ele estava na zona do perigo, na linha tênue do perigo, né? Porque esse Sansão foi brincando com ela: me amarra com os tendões, me amarra com cordas novas, faz isso, faz aquilo, prende as minhas 7 tranças no pino de tear, eu vou ficar fraco como um homem qualquer. E ele foi se aproximando da linha, da zona de perigo ao qual ele ia perder a força dele. Ele foi brincando com a santidade dele. Ele foi brincando, sabe, com o poder de Deus na vida dele. Ele foi brincando com aquilo que Deus deu para ele, né? Porque se Sansão fosse um homem inteligente, fosse um homem de Deus, sabe o que ele ia fazer? A primeira coisa que Dalila fala para ele: ô Sansão, como é que faz para acabar com a sua força? Ele queria falar: opa, peraí, conversa estranha essa. Você quer saber como tirar minha força? Por que você está me perguntando isso aí, Dalila? Você quer saber como me derrubar? Você é doida na cabeça? Oxi, você tinha que estar do meu lado e não contra mim. Se ele fosse um homem inteligente, ele não ia fazer isso? É a próxima, não ia fazer isso? Ele não ia desconfiar dela? Pô, você é doida, mulher? Quer saber como você quer me derrubar? E ele foi brincando com aquilo, né? Eu fui dando corda para aquilo, e aquela mulher, né? Era para ele ter desconfiado que, poxa, no mínimo essa mulher foi subornada pelos filisteus, como na verdade foi, para lhe destruir. Como que ela quer saber como é que vai acabar comigo? Oxe, que conversa feia é essa? Conversa estranha. Só que não. Ele continuou brincando. E aí quando depois de um bom tempo, Dalila ficou lá perturbando a orelha dele, porque ela havia sido paga pelos filisteus, até que um belo dia, sabe o que Sansão fez? Ele revelou o segredo. Ele falou assim: ó, se rapar as tranças da minha cabeça, eu perderei minhas forças e ficarei como outro homem qualquer. E sabe qual foi o resultado? Para variar, como ele já deveria saber, né? Como ela já tinha feito 3 vezes, ele deveria entender: poxa, eu falei para ela, então se eu dormir com ela vai fazer isso, né? E ele não estava nem aí, ele estava pouco se lixando. Ele achou que ele ia ser como o Bambam poderoso. Só que Deus pôs um limite para ele. E aí o que ela fez? Ela deitou ele no meio das pernas dele, ele estava dormindo, né? Ela contratou um homem que raspou a cabeça dele. Ele perdeu as suas forças. A força dele estava no cabelo, mas estava no nazereado. Por quê? Porque qual que era a condição da consagração do nazireu? Não rapar o cabelo, não tomar bebida forte, não tocar em cadáver. E aí, quando raspou a cabeça dele, ele perdeu as suas forças. Ele achou que, né, ele era um cara, né? E aí, como novamente Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele se levantou: eu vou matar todos esses caras. Só que ele estava sem força. Ele era um homem normal. Aí os filisteus o amarraram, sabe o que fizeram com ele? Vazaram os 2 olhos dele, furaram os olhos dele e levaram ele para um cativeiro, ao qual ele ficou lá preso, né, rodando um moinho no cárcere. E aí, lembra que eu perguntei para você quanto tempo leva para o cabelo crescer? Mais ou menos? Uns 3 anos. Uns 3 anos para o cabelo crescer, né? Aí o que aconteceu? Depende de quanto que a pessoa quer. Não, que ela quer. Ele era cabeludo. Até o cabelo vai 2 anos que seja para o cabelo crescer, certo? Então o que aconteceu? Aí depois que aconteceu nessa situação, ele foi preso. Por quê? Ele perdeu a força dele, ele perdeu a visão que ele tinha. E quanta gente está perdendo a visão espiritual hoje em dia? Por quê? Porque está brincando com as coisas de Deus, brinca com o dom. É uma pessoa que tem talento, tem dom, né? Só que porque você acha que você tem dom, você acha que você pode fazer o que você quiser. Você não pode fazer o que você quiser, porque você tem um propósito de Deus. Deus chamou você por causa de um propósito. Você tem que honrar o propósito que Deus te deu. Você tem que andar em santidade, você tem que andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. O que Sansão tinha que fazer no mínimo? 3 coisas, entendeu? Não se deitar com prostituta, não tomar vinho, sabe? Seguir a orientação dos pais dele. Ele era rebelde aos pais dele. Ele não obedeceu aos pais dele. E o que Sansão fez? Ao invés de ele arrumar uma esposa do povo dele, ele foi arrumar o quê? Arrumar uma esposa
que servia a deuses estranhos, né? Ou seja, jugo desigual. A Bíblia fala sobre jugo desigual. E quanta gente que me assiste aqui está em jugo desigual. Ah, eu vou namorar com ele. Isso aí não é da igreja. Ah, eu vou namorar com ela porque ela não é da igreja. Ela se converte, né? Uhum. É mais fácil ela levar você pro mundo. E tá assim, ó, de mulher, ó, que quebra a cara toda vez. Entra em relacionamento, sai de relacionamento. Entra em relacionamento, sai de relacionamento. Só arruma encrenca, só arruma pessoa mundana, pessoa que não serve a Deus, não tem compromisso com Deus e vice-versa. Tem homens que me assistem aqui, né, que você arrumou uma Dalila da vida e está destruindo a tua vida e você não está nem aí. Ela está acabando com você. Quando você se der por conta, ela já destruiu a tua vida, como ela fez com Sansão. Então, ó, acorda. Deus ele tem um bom encontro para você. E não é pessoa não é pessoa de jogo desigual. Você tem que buscar a pessoa da mesma fé, né, que tem a mesma visão, o mesmo preceito que você. E é resultado. Depois que aconteceu tudo aquilo, né, olha só. Então, lá, agora Juízes 16, 23. Então os príncipes dos filisteus, aqui de Sansão já tinha sido preso, se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a Deus Dagom, que era o Deus a qual eles serviam, o Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam ao nosso Deus, nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo louvando o seu Deus, o povo lá, o filisteu, né? O povo filisteu, porque diziam, nosso Deus, Deus de D minúsculo deles, né? O Deus minúsculo, que é o Deus Dagom, nos entregou nas mãos do nosso inimigo, o que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos, alegrando-se o coração. Disseram, manda vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão. Ou seja, eles trouxeram Sansão lá os filisteus, ele tinha lá um grande palácio, e lá tinha mais de 1000 homens, todos os príncipes dos filisteus. E aí eles falaram, traz aqui esse Sansão, que era o nosso inimigo, que nos afrontava, ele vai ser o nosso povo da corte, vai nos alegrar. E ele literalmente, além de ser um escravo, ele era subjugado para ser humilhado, né? E para trazer alegria para os seus inimigos. Ele era literalmente um bobo da corte, né? E aí o que aconteceu? Aí Sansão disse para o moço que o guiava pela mão, deixa-me que me apalpe as colunas que sustentam a casa, para que eu me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia, né? Ou seja, Sansão virou chacota, virou um espetáculo horroroso de palhaçada deles. Sansão clamou, olha só, a segunda vez. Eu não falei lá que Sansão ele clamou a Deus para cobrar a Deus? A segunda vez que Sansão clamou a Deus aqui, ó. Sansão clamou na vida toda dele a Deus 2 únicas vezes. Um homem consagrado, um homem que tinha autoridade, o que ele falava, Deus atendia. Porque é o seguinte, quando ele orou lá, ele pediu para Deus o descedentá-lo, porque ele estava morrendo de sede. O Senhor rasgou a fenda da rocha. Se aquele homem soubesse o que ele tinha nas mãos, ele poderia orar o que ele quisesse, que Deus ia responder. Se ele orasse para Deus mandar fogo do céu, ele ia descer fogo do céu. Se ele mandasse o Senhor abrir o mar vermelho, ele ia abrir o mar vermelho. E sabe o que aconteceu aqui? Pela segunda vez, Sansão, ele na beira da morte, ele clamou ao Senhor, que é o caso de muito crente. Só lembra de Deus quando está ruim. Só lembra de Deus quando está na pior. Quando está, né, à beira da morte, literalmente, com o caso de Sansão. Tem muito crente aí, né, esquece de Deus, larga a Bíblia jogada lá, tem a sua vida aí, a sua vida de qualquer jeito. Só lembra de Deus quando a coisa está preta, quando o cinto aperta, né? Aí vai cobrar Deus. Ai, Deus, eu não sou teu servo? Vai me deixar morrer? Vai me deixar de desemprego? Vai deixar passar fome? Vai deixar eu na dívida? Aí fica cobrando Deus, só que não faz a sua parte, né? Não fecha a tua boca, só fica murmurando, reclamando, falando mal dos outros, falando mal da autoridade espiritual. Você acha que Deus se agrada disso? E o que aconteceu? Sansão, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembre-me a mim e dá-me a força só esta vez.
Deus, para que me vingue dos filisteus e ao menos por um dos meus olhos. Abraçou, pois, Sansão com as duas colunas no meio, e que sustentava a casa, e fez força sobre elas com a mão direita em uma, e com a esquerda em outra, e disse: morra eu com os filisteus. Olha o que ele falou: morra eu com os filisteus. E inclinando-se com a sua força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que estava, e foram mais os que matou em sua morte do que os que matara em vida. Então os seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no e subiram para com ele, e sepultaram entre Zorá e Escol. Sabe o que aconteceu? Ao invés do cabeçudo do Sansão pedir: Senhor, restaura a minha vista e dá-me minha força, porque se ele pedisse para Deus restaurar a vista dele, com certeza o Deus que abriu uma fenda na rocha não ia curar as vistas dele? E eu não ia? Lógico que ia. O Senhor ia fazer um milagre criativo de restauração, ia curar a vista dele, e abrir os olhos dele e ia voltar a ver novamente. Não, ele só pediu para o Senhor: me dá minha força de novo, que eu quero morrer. Aí ele falou: morra eu com os filisteus. Olha a besteira que esse cara falou. E ele julgou a Israel apenas 20 anos. Sansão podia ter julgado Israel 40, 80 anos. Ele podia ser o maior libertador que teve em Israel, mas por conta, né, da irreverência dele, por conta da rebeldia dele com Deus, né, a vida ministerial dele foi abreviada. Por quê? Porque ele não obedecia às leis do Senhor. Sabe? Eu estou falando aqui com servos de Deus que estão me assistindo. Você poderia ter uma vida ministerial assim, longínqua, né? E tem pessoas aí, que estão trocando o seu ministério, trocando a sua santidade por um prato de lentilhas, né? Por uma prostituta, que nem aqui Sansão trocou por uma prostituta. Sai com qualquer uma, se deita com qualquer uma, né? Você não se dá valor, não se dá o respeito. Trai a sua mulher, trai o seu marido, está traindo o seu marido. É a mulher de Deus, sobe no altar e trai o marido. Você não tem medo da vingança do Senhor, não? E o que aconteceu? Sansão, ele pediu para si a morte. Morreu novo. Poderia ter julgado Israel mais tempo. E aí o que aconteceu? Ele poderia ter, sabe o quê? Ele poderia ter derrubado aquele templo onde estavam os 3.000 homens filisteus de outra forma. Assim que o Senhor restaurasse a visão dele, ele poderia sair ali e derrubar do lado de fora aquele templo e destruir todos os filisteus e continuar julgando Israel e libertando Israel. Mas o que ele fez? Ele clamou ao Senhor pela segunda vez. Ele nunca ofereceu um sacrifício ao Senhor. Nunca. Ele só orou a Deus para cobrar a Deus. Deus, me dá a visão, me dá a força de novo para que eu mate os meus inimigos, para que eu possa vingar pelo menos um dos meus olhos curados. Olha que mentalidade que Sansão tinha. Ele não tinha nem raciocínio mais, ele não tinha nem mais um raciocínio lógico, ele não tinha nem mais um raciocínio espiritual, mas ele estava tão inundado na sua carnalidade, ele estava tão inundado no seu mundo carnal, ele estava tão como se diz, tão acomodado na sua vida religiosa, que ele não tinha mais um raciocínio do espírito, ele não tinha mais, ele não conseguia mais projetar um futuro, ele não tinha mais sonhos, ele não tinha mais projeções. E quanta gente abandona o ministério, abandona a igreja, aí acha: acabou, fim da linha para mim, o Senhor me mata, peço para ti a morte, que nem fez lá Elias, né? Se enfiou numa caverna e pediu para si a morte, como foi lá Jonas, que fugiu da presença do Senhor, e quando ele foi pregar lá para os ninivitas, ele viu que eles eram duros de coração, ele falou assim: me basta, eu quero morrer. E aí Deus falou para ele assim: razoável essa tua ira? Está pedindo a morte por quê? Só pedir para fazer a minha vontade. É razoável essa tua ira? E tem gente que fala assim: eu prefiro morrer que ficar nesse inferno de vida, essa vida infernal. Você não sabe nem o que é inferno, meu amigo. Você não sabe nem o que é inferno para você falar isso, tá? E fica aí. O seu problema é rebeldia, é você ser desobediente ao Senhor, como Sansão foi.
Sansão, ele não projetava mais o futuro. Ele não conseguia mais enxergar o futuro. Não porque ele era cego nos olhos, não. Ele não projetava mais o futuro dele na mente, o futuro espiritual. Porque ele era um homem novo. Ele tinha uma carreira toda pela frente. Ele tinha uma carreira enorme pela frente. Ele literalmente, sabe o que ele fez? Ele próprio abreviou o ministério dele. Ele próprio abreviou a vida dele. E quantos que me assistem hoje têm abreviado suas vidas? Quantos têm abreviado, sabe? Tem cortado. É você, não é Deus que corta, não é você. Por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de consagração, por causa da sua falta de fé, por causa da sua imaturidade espiritual. Porque ao invés de você ser uma pessoa grata a Deus, ser um adorador, ser uma pessoa que louva o Senhor, mesmo que não haja vacas nos currais, nem que a videira dê o seu fruto, não, mas você abrir a boca para murmurar, para reclamar, né, para amaldiçoar, para falar mal, e fica aí, tesourando o seu futuro. Sansão, o que ele fez? Ele matou o futuro dele. Ele matou o chamado ministério dele. Porque nunca mais haverá um homem com a força que nem ele teve. Ele foi uma exclusividade do Senhor, né? Porque nunca naquele tempo um casal foi visitado pela teofania de Cristo, ao qual chegou lá e falou: você vai ter um filho nazireu que vai libertar o meu povo de Israel. Aleluia. Amém? Você que me assiste, Deus te levantou para você ser um libertador desses dias, para você pregar o evangelho, para você ser usado por Deus. É você mesmo que se acha aí um incompetente, que hoje você fala: mas eu sou incompetente, mas eu não sei o quê. Você só se acha. Só que Deus, ele investiu muito em você. Sabe? Deus, ele investiu pesado em você. Ele colocou, sabe o que é dentro de você? O Espírito dele. Ele colocou dons e talentos dentro de você, e você ignora isso. Quantas pessoas hoje em dia, elas abreviam o chamado delas, como Sansão fez? Quantas pessoas, elas matam o chamado delas, elas matam o ministério delas? A Bíblia fala assim: alargue a sua estaca para a direita e para a esquerda, não impeças. E muita gente tem impedido Deus de agir. Muita pessoa tem fugido do chamado. Deus tem um chamado para ser um pastor, um missionário, um apóstolo, um bispo. Mas não é para mim. A religiosidade, né, ao qual você vive, te impede. Mas não é para mim. Não sei quem. É que bebi. É que babá. É que falaram que eu não passo. É que eu não sei o que. É que mulher não pode ser um dia da pastora. É que não sei o que lá. Um monte de asneira. Um monte de besteira. E Deus apostou em você. Quantas pessoas Deus, ele investiu? Quantas pessoas? Nossa, Deus, ele chora. O Espírito Santo está triste, está triste hoje, sabe por quê? Porque quantas pessoas ele investiu e você preferiu cair nas drogas, você preferiu trocar a tua vida pela droga, pela prostituição, pelo adultério, né? Mas eu falo assim: mas por que Deus não impediu Sansão de se prostituir? Porque ele tem o livre-arbítrio dele, né? Sansão tinha que ter uma consciência espiritual e dizer: opa, peraí, Deus me deu uma força extrema, sobrenatural, como nenhum homem tem. Então eu vou honrar esse meu Deus, eu vou levantar uma oferta, um altar de sacrifício ao meu Deus. E Sansão nunca fez isso. Sansão nunca entregou um cabrito para o Senhor de oferta, que naquele tempo era para entregar. Ele nunca entregou um holocausto ao Senhor. Ele só cobrava a Deus na beira da morte. Enquanto o cristão também assiste aqui, você só lembra a Deus quando você está com o pé na cova. Você só lembra a Deus quando você está na enfermidade. Você só lembra a Deus quando você está todo ferrado na vida financeira. Aí você lembra a Deus, ainda cobra a Deus ainda, né? Achando que Deus é teu mordomo, é teu empregado. Deus não é teu empregado, meu querido. Lembre-se de uma coisa, né? Deus não depende de você. Nós que dependemos de Deus, tá? Nós que dependemos de Deus. E nós temos que sermos extremamente agradecidos só pelo fato do nosso nome está escrito no livro da vida. Glória. Amém? E se um dia você Jesus. E se um dia você quer receber uma unção na tua vida, você é um diácono, é um presbítero, é um pastor, você teria que levantar a mão para o céu e agradecer: Senhor, muito obrigado por ter me escolhido entre milhões e bilhões, entre 8 bilhões de pessoas na face da terra. O Senhor me escolheu, o Senhor depositou em mim, o Senhor confiou em mim o seu Espírito, o Senhor me capacitou, o Senhor me deu ferramentas espirituais que muita gente não tem. Você deveria ser grato a Deus. E muitas vezes você é ingrato. Você gospe no prato que você come. Quantas vezes você se dá o direito: eu não vou para a igreja hoje, tá
frio, tá calor, tô com a unha encravada, tô cansado, tô estressado, né? Que nem aqui, a gente tem culto 2 vezes por semana e tem gente que não vem no culto ainda. Se acha no direito de ficar uma semana, um mês sem vir na igreja, achando, eita, com depressão, aí eu tô com problema. Ah, meu, me poupe, vai. Pelo amor de Deus, meu, vai ser mais agradecido a Deus, vai botar a cara no pó, vai se humilhar diante do Senhor. Pelo amor de Deus, hoje nós vivemos uma geração de crentes piores que Sansão, que elas blasfemam na face de Deus e ainda querem que Deus faça as coisas para ela ainda. Querem que Deus seja ainda o empregado delas. Deus nunca vai ser seu empregado. Deus vai deixar você morrer na sua ingratidão, que nem foi com Sansão. Deus vai deixar você morrer nas suas atitudes erradas. O que Sansão falou aqui? Morra eu com os filisteus. Deus podia falar assim, não, você é meu servo, eu não vou deixar você morrer. Deus não fez isso. Falou assim, Deus olhou, quer morrer? Morre logo. É assim, Deus deixa. Quer ir para o abismo? Vá para o abismo. Quer se afundar? Se afunde. Porque a Bíblia fala assim, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Nós vivemos tempos hoje, onde o Senhor ele procura os verdadeiros adoradores, né? O Senhor procura hoje pessoas que o busquem em espírito e em verdade. O Senhor quer repousar o seu espírito naqueles que têm o altar restaurado. E quem tem o altar em ruínas, o fogo de Deus não desce não, viu? Se o seu altar está em ruínas, o fogo de Deus não desce. Você tem que aprender a restaurar o seu altar, como Elias ensinou o povo, que cocheava entre dois pensamentos, entre o mundo e Deus, entre o mundo e Deus. E o que mais tem hoje é gente do mundo, gente que tem Bíblia debaixo do braço. As maiores abominações a gente vê dentro do meio do povo de Deus, pessoas que ficam na iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Outro dia eu vi uma explicação de um pastor muito boa. Tem gente que acha que iniquidade e pecado é a mesma coisa. Não é não. Iniquidade é quando a pessoa se acomoda naquele pecado, vive naquele pecado e não se arrepende. Não tem arrependimento no coração, mas ela fica na prática do pecado. E quando você está na prática do pecado deliberadamente, você vai perder sua salvação. Porque lá no livro de Gálatas fala que aqueles que praticam as obras da carne, que praticam deliberadamente, não herdarão o reino dos céus. Então é tempo de você se arrepender, de você tirar a dureza do seu coração, tirar esse coração aí, que está aí, duro, que está aí, cauterizado. Sua mente está cauterizada pelo mundo, pelo pecado, pela prostituição, pelo adultério, pelas drogas, por tudo. É tempo de você voltar, se arrepender, para que Deus possa abrir os teus olhos e para que Deus possa devolver a tua força. Amém? Quantas pessoas perderam a sua força espiritual e vai para o mundo e fala, eu não tenho forças, mas para ir voltar para o alcoolismo, voltou, né? Agora não quer sair, não consegue sair mais, porque não tem mais força. Por quê? Porque o diabo te prende em cadeias, o diabo prende você agora em grilhões que você mesmo gerou, que você abriu habilitação no pecado, que você mesmo deu habilitação para Satanás, você deu habilitação para o inimigo te prender em grilhões, em cadeias, em cativeiro, e agora você não consegue sair mais. Por quê? Porque um dia você desdenhou do dom que Deus deu na tua vida. Um dia você desdenhou daquilo que Deus entregou para você. Por quê? Porque você passou uma leve e momentânea tribulação. As tribulações que Deus permite na vida do servo de Deus é para ele ser amadurecido, é para ele ser provado e para ele ser aprovado. Então, se você está passando alguma aprovação do Senhor, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque Jesus Cristo ele foi aprovado, sabe aonde? Não foi no monte, não. Ele foi aprovado no vale, no deserto. O deserto é escaldante. No monte, sabe quem levou ele para o monte? Foi Satanás. Está lá em Mateus 4. Satanás levou ele para o monte e o tentou lá em cima para que ele pecasse contra Deus e adorasse a Satanás e ali o serviço ao diabo. Então muita gente está subindo no monte aí desconcertado com Deus. Está subindo no monte para se prostituir, para usar droga, para se esconder dos crimes que fez e falar que é crente, está lá no monte orando. Vai se converter, fariseu, vai se converter. Você tem que pôr a cara no pão, você tem que voltar às obras de antigamente, você tem que voltar às primeiras obras e ver onde você caiu, para você pedir clemência e misericórdia ao Senhor, para que Ele volte a escrever seu nome no livro da vida, para que seu nome saia do chão e
e volte para o livro da vida. Então é tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de você voltar a ter visão daquilo que Deus te deu, é tempo de você não cortar o teu chamado, mas você dar longevidade àquilo que Deus te deu. Deus investiu muito em você. Para quê? Para te usar até o último dia da tua vida. Você é uma bomba atômica na mão de Deus, mas você tem implodido no mundo. Tem gente que é uma... Né? A gente não fala assim, nossa, aquele mano é uma bomba atômica na mão de Deus, né? Mas ele implodiu no pecado. Ele implodiu. Ao invés de ser uma explosão para destruir o inferno, não, ele mesmo se explodiu, né? Ele se auto-sabotou. Sabe o que é auto-sabotagem? É suicídio. Suicídio é um pecado é um pecado que não tem salvação. Então, quando você atenta contra a tua própria vida, quando você atenta contra a sua própria existência, sabe o que acontece? Você está se auto-suicidando. E a Bíblia fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então, aprenda a valorizar aquilo que Deus te deu. Está passando por luta? Dê glória a Deus. Está passando por enfermidade? Dê glória a Deus. Está passando por guerras e lutas? Glorifica ao Senhor, que Ele vai tirar você desse vale e vai te honrar no tempo oportuno dEle. Amém? E essa campanha de jejum, o Senhor me deu essa palavra muito forte. A hora que o Senhor falou assim, consagre agora. É tempo de consagração. Abre o jejum agora. Que dia, Senhor? Hoje. Amém. Estou abrindo hoje. Porque dia 23, dia 24 a 25, como eu falei aqui no começo, eu vou estar entrando em consagração de Yom Kippur. Então você que deseja libertação, transformação da tua vida, mande os teus pedidos que eu vou estar consagrando ao Senhor. Depois vou queimar um monte de pedidos. Mas eu vou estar me resguardando em consagração, que é a consagração mais importante do ano, mais importante que existe. Então esse é o mês de Yom Kippur. É tempo de arrependimento, onde o Senhor vai abrir o livro dos céus e Deus ele vai decidir quem vive e quem morre em 2024, quem prospera e quem empobrece em 2024, né? Em 2024 vocês vão ter muitas surpresas, vocês vão ver muitas pessoas que vão para a cova, que vocês nem sabiam quem é. Que, nossa, mas justo fulano? É, fulano. E pessoas de nome, viu? Pessoas têm nome até na mídia, tá? O Espírito Santo manda dizer. Então é tempo de rosto no chão, é tempo de humilhação, é tempo de se consagrar. Amém? Esse é o recado de Deus para você. É tempo de você retornar aos caminhos do Senhor, é tempo de conserto. Tem muito crente aí que precisa de conserto. Você tem que se consertar, você tem que pôr sua cara no pau, você tem que se arrepender, né? Aí achei que o apóstolo ia pregar a palavra de bênção hoje. Ai, é bênção? É bênção. Se arrepender é bênção. Amém. Você garante a tua salvação primeiro. Que adianta receber bênção material na terra e você ir para o inferno? O que adianta? O que adianta você ser uma pessoa abençoada financeiramente, de saúde, você ter uma vida aí de qualquer jeito e ir para o inferno? Mas olha o que? Primeiramente você garante a tua salvação como? Tendo intimidade com o Espírito Santo. Deus procura verdadeiros adoradores para ter intimidade. Amém? Eu vou encerrar essa palavra por aqui. Eu quero você pedir para você que pode, você que está em casa, se levante. Você que está aí, ó, desviado dos caminhos do Senhor. Um dia você foi obreiro, pastor, presbítero, bispo, até apóstolo, está aí no mundo, na sarjeta, voltou para a droga, para a prostituição, para o álcool. Deus está mandando você voltar. Deus está mandando. Porque senão o diabo ele vai cortar você da terra, vai abreviar os teus dias. Você que tinha longos anos pela frente para servir o Senhor, o diabo quer cortar a tua vida, como fez com Sansão. Sansão morreu novo, né? Morreu novo. Ele podia ter julgado Israel 40, 80 anos, mas julgou Israel apenas 20. Muito pouco para um homem com o potencial que ele tinha. E você, Deus investiu muito na tua vida. Não jogue isso fora, não seja ingrato com Deus. Não jogue isso no lixo, porque não é qualquer um que Deus investe, não. Não é qualquer um que Deus, né, põe o seu precioso Espírito dentro da pessoa, para a pessoa fazer o que bem tem. Aí eu falo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Faz, fala. Tudo bem, continua, Deus vai deixar você falar e fazer o que você quiser. Só que você vai para o inferno. Simples assim. Tá? Então vamos orar? É tempo de você pôr a mão na consciência e se arrepender. É tempo de arrependimento, né? Então o jejum começou hoje. O jejum de 10 dias de Daniel. Entre comigo nesse jejum. Eu estarei fazendo lives ao longo desses dias, ministrando a palavra. Então esteja comigo, né, nessa abertura de jejum que eu consagro ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Sim, oh Deus, eu agradeço ao Senhor por esta noite.
Obrigado por esta palavra, Senhor, que eu fico uma labareda de fogo, Pai, que os teus anjos como ventos possam soprar aos 4 ventos dessa terra para esta palavra, que esta palavra possa ministrar o coração de cada servo teu, Pai, que esta palavra, Pai, seja palavra rema no coração das vidas, que o Senhor possa levantar o caído, o perdido, alcançar o perdido, levantar o caído, dar forças ao cansado, aquele que está, Senhor, no lamaçal, Pai, aquele que como filho pródigo abandonou a casa do Pai, que o Senhor venha trazer de volta. Meu Pai, em nome de Jesus, visita agora aqueles que estão perdidos, aqueles que se auto-abandonaram, aqueles que abandonaram a casa do Pai, aqueles que hoje estão numa vida horrível, uma vida em dissoluções. O Senhor venha trazer libertações aqui esta noite. E eu determino agora que a tua mente agora seja cativa à obediência de Cristo. E todo o cativeiro que Satanás te colocou, eu te liberto agora. Eu quebro todo o cativeiro satânico, todo o cativeiro do pecado, todo grilhão que prende a tua mente, que prende a tua mente, né? Que faz com que a sua mente retroceda, faz com que a sua mente fique cauterizada, teu coração cauterizado, se quebrando agora toda a cauterização, toda a dureza de coração, em nome de Jesus Cristo. Eu determino uma palavra rema sobre a tua vida, seja liberto agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Senhor. Se você não tem forças, procure a mim, procure a apóstola, nós vamos levantar a tua vida, nós vamos potencializar a tua vida para que você volte a servir ao Senhor, que você volte a ser um instrumento de Deus. Então nos procure, porque o Espírito Santo quer levantar você, depende de você, amém? Depende de você, amém? Então receba a bênção apostólica agora. Eu não vou me estender mais, porque esse foi o recado que Deus mandou entregar para vocês, amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sim, Pai. Que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Em nome de Jesus, o Senhor possa te levantar nesse novo tempo, porque nós somos a igreja da última hora, e que nesses últimos dias, prestes ao arrebatamento, você possa ser encontrado justo, santificado, justificado pelo sangue do Cordeiro, para que você possa se encontrar com Cristo nas nuvens, porque o arrebatamento está às portas e os sinais da vinda de Cristo estão latentes no mundo todo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.